Bom dia, queridos amigos, irmãos em Cristo. Opa, 1º de novembro, começando mais um mês, graças a Deus, e podemos dizer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Passamos o mês de outubro, graças a Deus, com todas as lutas, mas com muita vitória também. E esse Deus glorioso que nós servimos, esse Deus glorioso que nós adoramos, e que Ele continue derramando bênçãos sobre cada vida nessa manhã. Você que tem nos acompanhado, que tem estado conosco, Deus abençoe e continue derramando bênçãos sobre você. Hoje eu quero falar com vocês sobre a última praga, né? A última praga é a morte dos primogênitos. E é um anúncio, o último anúncio para preparativos para a saída do povo ali do Egito. Os planos de Deus nunca se frustram. É no tempo certo, na hora certa, no momento certo. É o Kairos, o tempo onde verdadeiramente as coisas acontecem. E nesse sentido vamos falar com o Papai do Céu, agradecendo por tudo aquilo que Ele tem feito, por tudo aquilo que Ele irá fazer e por tudo que Ele tem de projetos na minha vida e na tua vida, meu irmão, minha irmã. Amém? Senhor Deus Santo, vivo, poderoso, Criador dos céus e da terra, Deus, muito obrigado, Pai. Colocamos em Tuas mãos as nossas vidas como criatura nas mãos do Criador. Abençoa-nos com a Tua presença durante todo este mês de novembro e torna, ó Pai, alegre, abençoado e próspero este mês que se inicia hoje. Seja extirpado do nosso meio todo espírito de enfermidade, de desânimo, de contenda, de inveja. Que Teu Espírito Santo, ó Pai, esteja cada vez mais no nosso coração, para podermos Te louvar e Te adorar diante da beleza da Tua santidade e sermos achados por Ti como adorador. Abençoa-nos com essa palavra nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Isso aí, pessoal, vamos pegar o texto aqui de Êxodo capítulo 11, que fala do anúncio, a morte de todos os primogênitos do Egito. E diz assim, abre aspas, Êxodo 11, versículo 1 ao 10. O Senhor disse a Moisés, ainda uma praga trarei sobre Faraó e sobre o Egito. Depois vos deixará ir daqui, e quando vos deixar ir totalmente, a toda pressa, vos lançará daqui. Fala agora aos ouvidos do povo, que cada varão peça a seu vizinho e cada mulher a sua vizinha, vasos de prata e vasos de ouro. E o Senhor deu graça ao povo aos olhos dos egípcios. Também o varão Moisés era muito grande na terra do Egito, aos olhos dos servos de Faraó e aos olhos do povo. Disse mais Moisés, assim o Senhor tem dito. À meia-noite eu sairei pelo meio do Egito, e todo primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que se assenta com ele sobre o seu trono, até o primogênito da serva que está de trás da mó, e todo primogênito dos animais. E haverá grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve semelhante e nunca haverá. Mas contra todos os filhos de Israel, nem ainda um cão morrerá à sua língua, desde os homens até os animais, para que saibais que o Senhor fez diferença entre os egípcios e os israelitas. Então todos estes servos descerão a mim e se inclinarão diante de mim, dizendo, sai tu e todo o povo que te segue as pisadas, e depois eu sairei, e saiu de Faraó em ardor de ira. O Senhor disse a Moisés, Faraó vos não ouvirá, para que as minhas maravilhas se multipliquem na terra do Egito. Moisés e Arão fizeram todas as maravilhas diante de Faraó, mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, que não deixou ir os filhos de Israel da sua terra. Esse texto é um texto muito forte, né? Então aqui nós vemos o anúncio da última praga. E Deus fala com Moisés ali de uma maneira bem enfática, capítulo 11, versículo 1 ao 3. E talvez esses versículos sejam, usar uma palavra que é parentéticos, porque os versículos 4 ao 8 são continuação da narrativa da visita de Moisés a Faraó. E alguns estudiosos advogam que a tradição deveria ser, o Senhor tinha dito a Moisés. Mas aqui diz assim, versículo 4, e assim o Senhor
tem dito, tem falado. Então alguns acham que poderia a tradução mais próxima seria o Senhor tinha dito a Moisés. Mas ali como está no presente, é o Senhor tem falado, como se fosse assim, o Senhor tem falado esses dias, o Senhor tem falado por esses tempos. Assim como Deus nos fala, tem falado conosco através da sua palavra, né? Então, no versículo 1, o pensamento é que Deus já dissera essas coisas a Moisés. Algumas coisas já falou, principalmente no que tange as mulheres irem pegar vasos de ouro, vasos de prata. Deus tinha falado a Moisés já isso aí, lá no capítulo 3, no versículo 21 e 22, que diz assim, capítulo 3, versículo 21 e 22, que diz: E eu darei graça a esse povo aos olhos dos egípcios, e acontecerá que quando saídes, não saireis de mãos vazias, porque cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspeda vasos de prata, vasos de ouro e vestes, os quais poreis sobre vossos filhos e sobre vossas filhas, e despojareis os egípcios, e despojarei o Egito, sabe? Então, o pensamento é que Deus já tinha dito essas coisas e verdadeiramente falou, no capítulo 3, versículo 21 e 22. Então, novamente, ele traz essas palavras e fala ali do versículo 1 ao 3. As vossas servas, vossos servos, vão pegar vaso de ouro, vaso de prata. Então, Deus escreveu essas palavras para Moisés, falou a Moisés antes. Então, alguns duvidam da validade dessa tradição e comentam que Deus deu estas palavras a Moisés quando estava na presença de Faraó. Veio a ele uma revelação, como se fosse uma revelação. Ou não. Mas em qualquer caso, a mensagem não deixa dúvida. Haveria uma última praga, e essa última praga seria fatal, seria uma flechada no coração do povo egípcio, né? E depois o povo sairia do Egito. Então, quando esse momento chegasse, os filhos de Israel, homens e mulheres, deveriam pedir aos egípcios joias de prata e de ouro. E a ideia dada por Deus lá no em Êxodo 3, versículo 21 e 22, e aqui Êxodo 11, versículo 1 ao 4, a ideia era essa mesmo, que homens e mulheres deveriam pedir aos egípcios joia de ouro e de prata. E era a finalidade de arrancar dos egípcios tesouros de valor, como um exército conquistador que iria se tornar a partir dali. Então, os israelitas deveriam despojar os egípcios, como um exército que conquista uma nação, despoja a nação derrotada. E era isso que Deus queria mostrar ao seu povo. Vocês estão saindo do Egito como um exército conquistador. E o interessante é que, por perceberem graça aos olhos dos egípcios, o texto aqui em Êxodo 11, 3, é que eles estavam percebendo, Moisés estava caindo na graça do povo. E Deus ia fazer com que o povo israelita caísse também na graça do povo. Então, as provisões com que as quais Israel seria lançado fora do país, sairia, eu até arrisco a dizer, era como se fosse uma indenização pelo tempo de escravidão que eles passaram ali. É um pagamento. Eles foram escravos, eles morreram trabalhando, e aquele povo que ia saindo iria levar um pagamento, um despojo. Então, o versículo 3 dá um vislumbre aqui do capítulo 11 de Êxodo, por trás dos bastidores do Egito. Enquanto ocorria a franca competição entre Faraó e Moisés, mas aí no cenário do palco público, vamos dizer assim, parecia que Moisés estava fracassando com Faraó, que se recusava o tempo todo os pedidos. Mas Faraó, na realidade, ele estava manifestando aquele espírito de insubordinação, coração duro, até porque o próprio Senhor estava endurecendo o coração dele. Como eu comentei aqui, né? As pragas do Egito tinham uma finalidade pedagógica de ensinar tanto ao povo egito, como também ao povo hebreu. Ao povo egito que só existe um Deus, que é superior a todos os deuses adorados no Egito. E ao povo hebreu, aos israelitas, é que eles precisavam conhecer o Deus dos seus antepassados. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac,
o Deus de Jacó. Eles precisavam conhecer. Então essas pragas tiveram essa finalidade pedagógica, para ensinar aos egípcios e aos israelitas. Mas o povo comum aqui estava impressionado com o Deus de Israel e o povo comum, que eu digo é o povo comum dos egípcios, estavam começando nesse momento ter aquela impressão que o Deus de Israel era o Deus sobre todas as coisas, era o Deus Todo-Poderoso, e começavam a honrar Moisés e Arão e o povo do Senhor. Então, com a nona praga, os egípcios passaram a considerar os israelitas como povo de Deus e a lhes desejar o bem. E a razão para estas boas graças deve-se em grande parte ao líder Moisés, que também a essa altura era grandemente estimado na terra do Egito. Quando nós lemos aqui Êxodo 11:3, diz assim, Êxodo 11:3, e o Senhor deu graça ao povo aos olhos dos egípcios. Também o varão Moisés era muito grande na terra do Egito, aos olhos dos servos de Faraó e aos olhos do povo. Então, vejam a finalidade didática de todas aquelas pragas. Transformou Moisés num profeta, num grande estadista, um representante de um povo que era escravo, que tinham por proteção o Deus Todo-Poderoso. Isso é demais, é grandioso demais. E Moisés falou com o Faraó ali a partir do versículo 4, né? Então, no versículo 4, a conversa com o Faraó é uma continuação do capítulo 10, versículo 29 em diante. Então, o rei poderia ter evitado essa catástrofe final se tivesse agido com prudência e sensatez, mas seu coração era excessivamente duro. É o que acontece nos dias de hoje também, entre homens e mulheres de Deus, que têm um coração excessivamente duro, sabe? E não age com prudência e sensatez. Como também, igual briga de trânsito, né? Às vezes nós falamos, fulano morreu com razão. Que razão é essa que tira a própria vida, meio a uma discussão boba? Então, se Faraó tivesse agido com prudência e sensatez, teria evitado. Mas também tem a finalidade pedagógica por trás de tudo aquilo ali, que o próprio Deus endureceu o seu coração para que acontecesse, mas é uma lição para nós. Quando nós agimos com falta de prudência e com insensatez, é porque o coração está excessivamente duro, tá bom? E no versículo 4 aqui diz assim, e disse mais Moisés, assim o Senhor tem dito, à meia-noite eu sairei pelo meio do Egito. Na calamidade, a meia-noite ali, vamos dizer assim, da calamidade, indicava a hora do dia, mas não de qual dia. Então, nesse julgamento, Deus agiu diretamente, sem ação por parte de Moisés. O Senhor disse, eu sairei. Moisés não precisou levantar a mão, Deus foi pessoalmente. Então, e o primogênito? O que significa o primogênito para cada família? O primogênito sempre, primeiro, né? O primogênito sempre se referia ao homem. Era o orgulho, a alegria dos egípcios. O filho mais velho era a esperança, o esteio e o sustento da casa. Era o companheiro do pai, a alegria da mãe, o objeto de reverência do irmão e da irmã. Era o príncipe hereditário da coroa e o sucessor do pai. Ninguém concebia maior angústia, exceto a matança geral do povo, do que a morte súbita de cada família, daquele em torno de quem se construíram os mais sublimes sonhos e as mais profundas esperanças. Esse era o primogênito. Então, nessa noite agora, anunciada por Deus, morreriam os primogênitos, desde o primogênito do palácio até o primogênito da choupana, da mais simples criada. Todos morreriam, sem exceção. A serva, tem um texto aqui bem interessante que diz a serva que está por trás do mó, ou seja, pode ser escrava atrás do moinho manual, egípcia também, iria perder. Então esse desastre, de acordo com o versículo 6 do capítulo 11 de Êxodo, geraria um grande clamor.
que iria ressoar em toda a terra do Egito. Então, quem viaja para o Oriente sabe como são estridentes os gritos e os enlutados dão ali naquela região, as carpideiras, vamos dizer assim. Então, esse seria o maior clamor jamais ouvido antes ou depois dessa desgraça. Então, nesse julgamento, Deus protegeria quem? O seu povo. Eu acho interessante esse texto aqui, versículo 7. Mas contra todos os filhos de Israel, nem ainda um cão moverá a sua língua, desde os homens até os animais, para que saibas que o Senhor fez diferença entre os egípcios e os israelitas. Verdadeiramente Deus guarda e protege seu povo, meu irmão, minha irmã. Lembre-se que a Bíblia diz assim: o choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Amanhecer na vida daqueles que servem a um Deus genuinamente glorioso, poderoso, Criador dos céus e da terra. E Moisés aqui, ele previu a urgência dos servos de Faraó. Eles se curvariam diante de Moisés e insistiriam que ele e o povo partissem, de acordo com o versículo 8. Então, nesse momento, Moisés prometeu: eu sairei. Versículo 8 diz, né? Então todos estes teus servos descerão a mim e se inclinarão diante de mim, dizendo: sai tu e todo o teu povo que te segue as pisadas, e depois eu sairei. E saiu de Faraó em ardor de ira. Então Moisés preveu a urgência dos servos de Faraó. Eles se curvariam diante de Moisés e insistiriam que ele e o povo partissem. Então, nesse momento, Moisés prometeu: eu sairei. Então, nesse ponto, Moisés deu a sua última palavra a Faraó. Ele nunca mais o veria. E este rei perverso, Faraó, selou sua destruição e estava pronto para o julgamento final de Deus. Então, Moisés saiu da presença de Faraó em ardor de ira, mas não por estar frustrado. Ele sentia a justa indignação de Deus por causa de Faraó, que pensava ser bastante forte para desafiar o Deus criador dos céus e da terra, até porque Faraó se achava um Deus venerado pelo seu povo, né? Mas nada mais já estava Faraó, senão a punição final de Deus. Ele desperdiçou o dia da oportunidade. Faraó desperdiçou o dia da oportunidade, assim como muitos têm desperdiçado o dia da oportunidade. Deus tem dado oportunidade para os servos e servas e muitos têm perdido essa oportunidade, né? Então, a Bíblia diz assim: se quiserdes me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. E, no resumo geral, no versículo 9 ao 10, diz assim, final, né? O Senhor disse a Moisés: Faraó vos não ouvirá, para que as minhas maravilhas se multipliquem na terra do Egito. E Moisés e Arão fizeram todas estas maravilhas diante de Faraó. Mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, que não deixou ir os filhos de Israel da terra. Esses dois últimos versículos do capítulo 11 são um resumo geral dos encontros com Faraó. As recusas do rei resultaram nos atos poderosos de Deus. E essas coisas foram preditas e se realizariam. Apesar de Faraó, um tirano de coração duro, o Deus Todo-Poderoso cumpriu o seu propósito e o faria de qualquer forma com a mão poderosa. Deus age com a mão poderosa. O povo de Deus, aqui no capítulo 11 de Êxodo, é, primeiro, honrado e respeitado pelos inimigos. A nação santa, raça eleita, povo escolhido de Deus. Eles também eram protegidos de Deus da devastação do julgamento. Eles foram protegidos, estavam lá no Egito, mas não foram alcançados pelas pragas. Eles estavam lá, mas Deus os livrou lá dentro,
Assim como Ananias, Misael e Azarias, que foram lançados na fornalha, mas não se queimaram, mas estavam lá. E Nabucodonosor viu mais um, falou, quem é aquele? Não foram 3 que nós lançamos na fornalha? E agora nós vemos 4? E o fogo não lhes toca? Então, assim como Deus protegeu o povo no Egito, lá dentro das pragas, protegeu Ananias, Misael e Azarias na fornalha, e protegeu também Daniel na cova dos leões. E assim esse Deus vai proteger você, vai nos guardar e nos livrar de todos os males. E eles foram libertos da escravidão pela poderosa mão de Deus. E eles saíram, irmãos, ricos do Egito. Glória, aleluia. Eles eram escravos e saíram do Egito com ouro e prata e roupas de linho, vestimentas, sabe? Então esse é o Deus que, além de gerar nossa proteção, ele gera também a nossa provisão. Então o povo não saiu à míngua do Egito como escravo. Saíram como pessoas livres e ricas do Egito. Esse é o Deus que nós servimos. É o Deus que honra-nos. E eu gosto de dizer, né? A fé honra a Deus e Deus honra a fé. E aquele povo aprendeu a adorar a Deus, vendo os sinais e maravilhas que eles nunca tinham visto. Então existe a didática por trás das pragas. Aquele povo precisava acreditar no Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Então ele mostrou sinais e maravilhas para o povo do Egito e mostrou sinais e maravilhas para o seu povo, dizendo, eu sou esse Deus que faço todas as coisas, que vou andar com vocês e vou levar vocês a uma terra prometida, uma terra que emana leite e mel, uma terra onde farei de vocês uma grande nação. Amém? Que Deus abençoe meu irmão, minha irmã. Que Deus derrame bênção sobre a tua vida. Tenha um mês que está iniciando agora, um mês alegre, abençoado e próspero. E coloque nas mãos do Senhor teus projetos, teus sonhos. E que a mão de Deus potente e poderosa sobre a tua vida trará as bênçãos que você anseia tanto. Tá bom? Então que Deus te abençoe. Tenhamos um mês alegre, abençoado e próspero, em nome de Jesus. Deus abençoe. Graça e paz.